Cordial boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Deus. É uma alegria poder estar aqui com vocês. O pastor André não pôde estar aqui hoje, então ele me convidou para oficiar esse culto com vocês, e para mim é uma alegria e um privilégio então estar aqui com vocês para a gente louvar e adorar ao nosso Deus. E eu quero convidar vocês para que a gente já inicie com alegria, louvando ao nosso Deus, cantando o hino Ó terras todas, celebrai. Os hinos serão projetados. Convido aqueles que podem se colocar em pé. Nós invocamos a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, nós queremos neste momento confessar os nossos pecados a Deus, e nós vamos fazer isso cantando a próxima canção. Mas eu vou cantar a primeira parte, as primeiras estrofes, e vocês cantam o refrão. Durante a canção, peço que você coloque diante de Deus o seu pecado, a sua culpa, e faça assim a sua confissão. Ó Deus, os pecados meus são imensas as transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor. Sei que cometi
Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Esta petição, peço teu perdão, venho em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Todo aquele que verdadeiramente se arrepende do seu pecado e busca o perdão de Deus, o encontra. Portanto, a você que está arrependido, eu anuncio que os seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A congregação pode sentar. Nós queremos ouvir a leitura do Salmo de número 136, dos versículos 1 a 9. Não sei se as nossas Bíblias são iguais, mas a minha está na página 418. Página 418, Salmo 136, 1 a 9. Diz assim: Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria Ele fez os céus, o seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas, o seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua, o seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Tem aqui a leitura do Salmo. Nós também queremos ouvir a leitura do texto de Gênesis, bem no início das nossas Bíblias. Convido a Ayrton para fazer esta leitura. Gênesis capítulo 9, dos versículos 8 a 17. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: Agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês: prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio. E nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal dessa aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre
com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Até aqui a leitura. Muito obrigado. Nós queremos cantar o próximo hino. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza da noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas, anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Tuas mãos entoai os hinos, o universo quer cantar. De Jesus o amor divino, faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres exaltemos sua glória celestial. Queremos também ouvir a próxima leitura, Efésios capítulo 3, 14 a 21. Efésios 3, 14 a 21. Oração em favor do povo de Deus. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo o sempre. Amém. Muito bem, até aqui a leitura, obrigado.
Nós também vamos agora ouvir o texto do Evangelho. Evangelho conforme Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, 45 a 56, em respeito ao Evangelho, peço que coloquem-se de pé. Diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte, a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago, e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: Coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles, e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então, eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Tem aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Podem sentar-se. Em preparação à mensagem, nós cantamos o próximo hino.
tuas asas gracioso. Louva ao Senhor que abençoa-te visivelmente. Chove amoroso dos céus, seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva minha alma, Deus, louva o seu nome glorioso. Ao mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei Celeste Jesus. Louva-te o povo ditoso. Que Deus, Espírito Santo, nos abençoe no meditar de suas palavras. Amém. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre medo. Todos nós temos ou tivemos medo em um dado momento da nossa vida. Por exemplo, as crianças, talvez bem pequeninhas, a primeira vez que escutam ou passam por uma tempestade, a reação delas é de se esconder nos braços dos seus pais, é querer ter a companhia diante daquele momento talvez estranho para elas, assustador. Nós também, quando muitas vezes sentimos medo, não queremos estar sozinhos, nós preferimos a companhia de alguém. Um outro medo comum, podemos pensar talvez, é a escuridão. Estar no escuro. Na Idade Média, as pessoas acreditavam que o diabo ele aproveitava a escuridão para atacar as pessoas, e por isso, quando elas tinham que sair para andar à noite, elas carregavam um crucifixo no peito, de madeira, grande. Dali surgiu a expressão arreda Satanás, com uma cruz. Era uma superstição, mas segurar a cruz trazia uma certa sensação de segurança. Hoje em dia ainda há pessoas que se utilizam de amuletos, acreditando que eles vão trazer uma espécie de sorte ou proteção. Alguns também colocam os seus crucifixos nos carros, ou carregam ainda um símbolo religioso também, como um colar nos seus pescoços, como um sinal de proteção ou um sinal de bênção. A verdade é que, embora os tempos mudem, o medo ele continua a acompanhar o ser humano. E eu pergunto, quais são os seus medos? O que te deixa assustado? Temos medo talvez da violência, de assaltos, de ficar sem dinheiro, de ficar sem emprego, medo talvez de adoecer, de enfrentar uma doença muito grave, medo de um futuro desconhecido, talvez medo até mesmo de ficar sozinho. A sensação de que o mundo está fora de controle e que uma catástrofe pode acontecer a qualquer momento pode tirar o sono de muitas pessoas. Às vezes o medo, em certa medida, ele pode ser bom. Por exemplo, o medo de colocar o dedo na tomada pode impedir uma criança de sofrer um grave acidente. No entanto, quando o medo vem na nossa vida, ele nos paralisa, ele tira a nossa iniciativa, o nosso agir, ele nos deixa parados, estagnados.
E diante disso, como a gente pode vencer o medo? A Bíblia ela nos ensina e nos fala que a falta de conhecimento de Deus e do seu propósito faz as pessoas perderem um grande consolo. Na Bíblia não há uma promessa de que um certo amuleto ou algo do tipo traga proteção. A Bíblia apenas traz a palavra de Deus. E nessa palavra nós encontramos promessas. Por exemplo, Jesus ele diz o seguinte: eu estarei com vocês todos os dias. Não se preocupem com o que vocês irão comer ou vestir. O Pai de vocês sabe que precisam de tudo isso. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. A Bíblia ela deixa muito claro que Deus faz o melhor para cada um de nós. Ainda que o caminho seja duro ou até mesmo difícil e desafiador, Deus ele promete a sua presença. E aqui nós temos uma questão interessante sobre Deus. Deus ele promete proteção, promete cuidado, mas ele não nos livra do caminho duro, difícil e desafiador. Percebam até onde vai a promessa de Deus. Ele não promete uma vida fácil e próspera aqui nesse mundo, mas ele promete a sua presença, promete a condução do seu caminhar e um destino maravilhoso no céu. Muitas vezes nós queremos de Deus o que ele não prometeu. Nós tentamos às vezes transformar Jesus num certo amuleto que eu carrego por aí onde eu quiser e uso em dados momentos da minha vida. Porém, quem cai nesse erro acaba se decepcionando muito quando chega uma forte tempestade. Por exemplo, no texto do Evangelho de hoje, nós temos uma cena muito comum, muito conhecida, que é onde Jesus anda sobre as águas e vai até os discípulos que estão no barco. É interessante a gente olhar esse contexto do texto. Nos textos da semana passada, nós ouvimos que Jesus ele multiplica os pães e peixes, ele está convivendo com as pessoas, com os discípulos, eles estão perto da praia, coisa boa, tranquilo. De repente, no nosso texto de hoje, Jesus pede para os discípulos entrarem no barco e irem em direção a Galiléia. Vão para lá, lado oeste, sigam por ali. Talvez para nós que não andamos tanto assim, talvez de barco, e não andamos necessariamente lá, naquele mar, essa cena parece ser algo bem normal, bem tranquilo. Mas pensem, estava tarde, já está ficando escuro, talvez já está dando um vento mais forte. E Jesus diz: vão, entrem no barco, sigam por esse caminho. E o texto diz que depois de algumas horas, bem de noite, Jesus viu que os discípulos ainda estavam bem no início do mar por causa do vento e das ondas, eles não conseguiam sair do lugar e é por isso que ele vai até lá. Talvez os discípulos estão preocupados: que horas que a gente vai chegar em casa? Quando que eu vou sair daqui? E como se não bastasse todo aquele vento, todo aquele caos, aquela chuva, tudo aquilo, surge um fantasma. Jesus, andando sobre a água. Normal? Vocês se assustariam? Ou vocês logo ficariam: é Jesus que está vindo, só pode ser ele? Não, né? Obviamente que a nossa reação seria a mesma dos discípulos. Eles gritaram de medo. Eu fico imaginando aqueles 12 homens valentes, corajosos, num barquinho, gritando, preocupados. É um fantasma. Quando a gente presta atenção nos detalhes, nós entendemos o quanto os discípulos ficaram apavorados. E dá para imaginar o impacto que as palavras de Jesus tiveram no coração deles quando Jesus diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Aquela voz familiar, aquela voz que deve trazer uma calma e uma tranquilidade para os corações
de cada um que ouve Jesus. Mas tem um dado muito interessante sobre Jesus dizer coragem, sou eu. Porque na frase Jesus utiliza uma palavra que é muito conhecida para o povo judeu. Sou eu, ou melhor, eu sou. No Antigo Testamento, Deus ele se apresenta como o eu sou. Eu sou o que sou, ou eu sou quem eu sou. Quando Moisés, no Antigo Testamento, perguntou a Deus pelo seu nome, ele ouviu, eu sou o que sou. Eu sou é como se o próprio Deus se apresentasse. É como o próprio Deus se apresenta. Portanto, quando Jesus diz, coragem, sou eu, é como se ele também estivesse dizendo assim, coragem, Deus, o Criador de todo o universo, está aqui agora. Eu sou. Não tenham medo. Um outro ponto que nós podemos observar do nosso texto é a força da palavra de Jesus. Nesse texto de Marcos que nós lemos, Marcos ele cortou uma parte que os outros evangelistas vão destacar. Pedro se enche de coragem ao ver o mestre andando no mar. E o que ele decide fazer? Eu vou aí. Ele poderia muito bem dizer, Senhor, que alegria te ver, vem, entra no barco. Mas não, Pedro agora cheio de fé, cheio de confiança, agora eu sei que é Jesus, não é um fantasma, eu vou aí, mestre, ordene que eu vá aí que eu vou. O que aconteceu? Pedro afundou e mais uma vez pediu ajuda para Jesus, mestre, salva-me, por favor. Quantas e quantas vezes nós também não agimos assim como Pedro? Diante de uma situação de medo, quando Deus nos tranquiliza, a gente fica, agora sim, agora eu sou confiante e valente de novo. Pode deixar comigo, Deus, deixa que eu me viro. E aí tudo desanda novamente. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós fazemos pouco uso ou pouco caso de um grande tesouro que a gente tem, que é a palavra de Deus. No meio de problemas, tantas vezes nós deixamos a nossa Bíblia fechada. Muitas vezes a gente pensa que não é hora de ouvir a palavra de Deus, não é hora de ir na igreja, não é hora de fazer uma oração. Mas no meio dos problemas, ela é justamente a força que nós precisamos, porque aqui é o próprio Deus falando com cada um de nós. É a palavra, bem como o batismo e a Santa Ceia, que trazem a presença e o poder de Deus para a nossa vida. É ela que vai nos dizer, coragem, sou eu, não tenha medo. Pedro ouviu a ordem de Jesus, confiou nela, desceu do barco, começou a caminhar e começou a afundar por causa da sua falta de fé. E é nesse ponto que o Evangelho nos traz mais uma lição. Nós confiamos na palavra de Deus, sabemos que Jesus é Deus e que tem todo o poder, mas nós somos seres humanos, os nossos corações são duros e sempre inclinados a não confiar. E diante de tudo aquilo, Pedro ele vacila e nós também vacilamos. Nós precisamos reconhecer que nós somos muito limitados, que a nossa fé, ela vacila. E é exatamente isso que acontece diante de uma doença grave, diante de um sofrimento, ou quando perdemos alguém que nós amamos, perdemos o emprego, o casamento vai mal, etc. As preocupações nos fazem desconfiar da palavra e alguns até duvidam da sua fé. Jesus podia ter deixado Pedro afundar. Com tantas provas de demonstração de poder, como ele ainda podia duvidar? Mas não é o que acontece. Jesus ele estende mais uma vez a sua mão, porque Deus sempre está pronto para ajudar os seus. O próprio Deus é quem nos segura
em nossa fraqueza. Muitos devem conhecer aquele belo hino: segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida vierem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Mas aqui, na verdade, não é nós que seguramos na mão de Deus, é Deus quem segura na nossa mão. É Ele quem estende e nos segura, nos levanta. Há um tempo atrás, umas pessoas, num estudo com as servas, elas me perguntaram: pastor, se na hora da absolvição, no início do culto, Deus ele já perdoa os nossos pecados, por que depois na Santa Ceia Ele nos perdoa de novo? Fiquei um tempo pensando, entendi a pergunta e percebi que na verdade é uma dúvida que muitos podem ter, e a resposta é que nós somos tão fracos em confiar em Jesus e no perdão que Ele nos trouxe por sua morte na cruz, que Deus nos socorre repetindo isso de inúmeras maneiras. Assim, na absolvição, no início do culto, Deus perdoou vocês, apagou, passou a borracha no pecado de vocês. Mas aqui na Santa Ceia, vocês novamente vão ter o perdão dos pecados, porque Deus sempre está de novo e de novo oferecendo a sua mão e o seu perdão. Quero finalizar essa reflexão contando uma história. Uma vez um menino ia fazer uma viagem, estava num avião, e aí ele estava com um caderno para colorir, para pintar, desenhar, e ele sentou, estava ali tranquilo. Durante a viagem começou a vir uma tempestade e o avião começou a balançar. Fico imaginando o medo, talvez, a preocupação das pessoas. Aliás, as pessoas ficaram preocupadas, apavoradas, até que a moça que estava sentada do lado do menino viu que ele estava quieto, tudo balançando, tremendo, e ele lá pintando. Ela sacudiu ele: menino, você não está com medo? A gente pode morrer. Ele parou, olhou para ela: não, meu pai é o piloto. Estava tranquilo, porque o pai dele era o piloto. Deus é o piloto da nossa vida. Por mais que às vezes o nosso barco talvez balance, por mais que venham tempestades, por mais que venha o medo, a preocupação, a ansiedade, a falta de sono, as lágrimas, por mais que tudo isso venha aos montes, Jesus promete estar do nosso lado. Assim como os filhos se sentem seguros com os seus pais em todos os momentos, nós também podemos sempre sentir essa segurança de que o nosso Pai está perto. E assim como os pais protegem e cuidam dos seus filhos durante os momentos de perigo, todos nós podemos ter a certeza de que Deus faz o mesmo conosco. Portanto, eu convido vocês para que ouçam o que Jesus diz para vocês. Coragem, sou eu, não tenha medo. E para finalizar, o nome de Deus em hebraico se chama Yahweh. A gente falaria assim, Yahweh. Alguns vão traduzir por Javé, Yahvé. Mas é curioso que as letras YHWH, Yahweh, se a gente pronunciar da forma correta, fica um sopro, um suspiro, que é o que vocês fazem todas as manhãs quando acordam. Vocês já acordam invocando a presença de Deus na vida de vocês. Levem isso no coração e tenham a certeza de que Ele sempre está do lado de vocês. A Jesus toda honra, louvor e glória. Amém.
durante o cantar do próximo hino. Quem está preparado pode então fazer a sua oferta. Este é o momento de falarmos com Deus em oração. Nós lembramos dos aniversariantes da semana. No dia 22, o Augusto Moraes Araújo, Délcio Irineu Bischoff e Fabiane da Silva Voltz. Também no dia 23, a Sabrina Alves do Nascimento. No dia 25, o Davi Ribeiro Reinheimer, o Ricardo Hartmann. No dia 26, a Heloíse Riegel Bus. Que Deus abençoe ricamente os nossos aniversariantes. Alguém gostaria de incluir algum pedido na nossa oração? Se não, convido-os a se colocarem de pé e nós vamos falar com Deus. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, onde nós podemos ouvir a tua palavra, onde vamos receber o sacramento da Santa Ceia. Obrigado, querido Pai, por estender sempre a tua mão cuidadora, por sempre nos ajudar, nos amparar. Nós te agradecemos por todos os momentos em que o Senhor se fez presente na nossa vida,
nos fortalecendo, nos dando coragem, mostrando a sua presença e assim cuidando de cada um de nós. Te somos gratos pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso sustento. Obrigado, Senhor, por todas e todas as bênçãos. Tu sabes que somos frágeis e que muitas vezes falhamos contra Ti e também contra o nosso próximo. Diante disso, Senhor, nós pedimos a Tua orientação. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, dá-nos força e paciência, principalmente nos momentos de tribulação da vida. Que nós possamos aprender a confiar mais e mais na Tua palavra, nas Tuas promessas e na Tua santa companhia. Querido Pai, como igreja nós também estamos aqui reunidos para rogar em favor de todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem neste mundo. Nós lembramos aqui daqueles que estão hospitalizados, daqueles que fazem cirurgia ou recuperam-se dela. Lembramos das famílias enlutadas e de todos aqueles que estão precisando do Teu abraço, do Teu aconchego, do Teu carinho e da Tua proteção. Olhe para todos estes que sofrem no mundo. De modo especial, Senhor, nós nos alegramos com os aniversariantes desta semana e com eles nós queremos Te agradecer pela vida que o Senhor tão bondosamente os concede. E também pedimos-Te que continues abençoando a cada um destes. No mais, querido Pai, não sabendo orar como convém, nós nos utilizamos da oração que Jesus nos ensinou para falar com o Senhor. E assim nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, através do meu sangue, que é derramado por vocês para o perdão dos pecados. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. Que a paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém. Podem sentar-se. Convido a Ayrton para me auxiliar na distribuição. Nós seguimos conforme o costume da congregação, começando pelo lado direito, seguimos por fila, vindo pela lateral e retornando pelo corredor. Isso. Contrário, vim pelo corredor, retornar pela lateral. Vinde, pois tudo está preparado.
Recebe a benção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se.